Oba, tudo bem? Hoje é dia 3 de abril de 2020. As coisas agora do coronavírus estão começando a ficar mais sérias, né? As pessoas estão levando ainda mais a sério porque o número de mortes tem crescido constantemente na faixa de entre 12% e 14% diariamente no mundo inteiro. E isso era uma coisa que já estava prevista, mas conforme vão aumentando o número de mortes, duas coisas acontecem, né? Os governos tentam esconder, tentam maquiar as mortes como se fossem de outras causas, como que é o que acontece aí com... aqui no Brasil teve até um post aí de um coveiro, eu acho, de um cemitério em São Paulo, dizendo que o número de cadáveres chegando é muito maior do que eles estão anunciando, que a coisa é muito mais séria do que está parecendo. É porque se fala aí numa quantidade, né, na minha opinião, assim, ridícula, né, de pouco, em comparação ao que se sabe aí pelos estudos científicos de quanto vai ser mais ou menos o índice de morte, né? Vai ser na faixa de 1%, na melhor das hipóteses, né, uma medida aí otimista, e também por causa do abarrotamento dos sistemas de saúde particular e público e tudo, a coisa pode subir bastante. Então, na faixa de 1% ou 4% da população do mundo. 1% da população do mundo são quase que 80 milhões de pessoas no mundo, né? No Brasil seria aí na faixa de 2 milhões de pessoas. 1%. Aí sem contar, é, isso levando assim em consideração o cenário mais otimista, né? E o que eles estão falando até agora é bem menos que isso. Mas enfim, tem problema. Eu acho que eu espero muito que isso traga uma mudança, mesmo que temporária, né? Como assim após uma grande guerra, né? Que tem uma mudança é, por umas duas gerações mais ou menos, que as pessoas se tornam mais solidárias, elas se tornam mais cooperativas, né? Isso a gente tem percebido, assim, ao longo da minha vida eu vim percebendo cada vez mais, com um horror crescente, né, o que o individualismo, né, assim, extremo das pessoas tem levado, né, assim, a distorções brutais como valorização as figuras públicas valorizadas são as mais hediondas, mais com moralidade mais torpe, né? A abertura da Copa do Mundo aqui, que foi alguns anos atrás aqui no Brasil, chamaram aquele sujeito que chama Pitbull, né? O cara, não tem nada contra ele, né? Nem sei, ele é um músico, um cantor, alguma coisa, mas ele se veste de gangster, né? Como tantos outros, ele não é exceção, ele é a regra, né? De paletó branco, cabelo raspado, óculos Ray-Ban, com duas mulheres assim, é, acho que era Jennifer Lopez, era uma delas, assim, seja, que tem um monte de bastante sexualidade, se esfregando no cara, e aquilo é o show de abertura de uma Copa do Mundo. Meu Deus do céu, o sujeito ganhou milhões de dólares para fazer aquilo, ou seja, que representa o que milhões de pessoas querem escutar, né, querem ver. Isso em vários níveis, que talvez essa coisa até para um outro vídeo, assim, falar mais a respeito disso. Mas enfim, eu acho que eu vejo com uma boa possibilidade que as coisas mudem um pouco, né? Que as pessoas percebam isso, porque foi um processo natural, né? Eh, de intensificação desse egoísmo, dessa valorização sabe, o negócio em inglês que eles falam de money talks, né? Assim, se o cara tem dinheiro, tanto faz a moralidade, né? Se ele conseguiu, não interessa como, tá tudo certo. E isso foi mudando ao longo da minha vida. Já tenho mais de meio século de vida, então eu pude ver assim a mudança, né, desse espectro de moralidade entre as celebridades, entre as figuras públicas, os heróis, né, que eram assim mais ligados à moralidade, os políticos. Isso foi assim abertamente, ostensivamente abrindo mão, inclusive, como eu sempre falo, dos pastores e das religiões, das igrejas neopentecostais, que são obviamente imorais, né?
Eles se colocam na posição de pessoas agressivas, de gangsters, né? Ameaçarem outros de morte, daquele negócio do apoio ao Bolsonaro com o símbolo de armas, né? Fazendo isso com os fiéis. Depois todos virarem, muitos deles virarem aí políticos importantes e defendendo uma agenda completamente contra a população que sustenta, que alienada que sustenta eles. Então eu culpo a todos, na verdade, não são eles são a consequência, eles são os hospedeiros, né? São os vírus, o vírus que se aloja, né, num corpo doente. Quanto mais doente o corpo, quanto mais o sistema imunológico tiver abatido, mais fácil essas doenças prosperarem, né? Então, o Paulo Guedes, que é o super ministro da economia aí, com a agenda completamente neoliberal, né, do governo atual, falou aí eu vi postado uma frase dele dizendo que fomos atingidos por uma bomba, se referindo ao coronavírus, né? O bomba que ele quer dizer e o fomos, né? O bomba é o coronavírus e o fomos, ele não está falando com relação a nós brasileiros, ele está falando nós neoliberais, a elite, né? Aqueles que estão dando as cartas para que as coisas aconteçam, eles foram atingidos por um meteoro inesperado que é essa doença, porque isso daí fez com que os planos deles tivessem que mudar muito, né? A iniciar pela contenção das pessoas nas casas, que a economia teve que parar, né? E essa mudança total aí de economia, né? Não é a economia a favor da sociedade, pela sociedade, é a sociedade pela economia, como se a economia tivesse virado um monstro, né? Que devora as pessoas, né? E a vida das pessoas, e tudo tem que virar ao redor dela, né? Que é uma distorção brutal e que talvez essa pandemia e outras que talvez, se não for suficiente essa, outras mais terríveis que virão, que poderão vir, né? Que eu não sei, eu não tenho bola de cristal, mas como essa veio também do nada aparente, que ninguém sabe como veio e está aí, outras mais ferozes podem vir, né? Então eu vejo assim com bons olhos essa possibilidade de que alguma coisa possa mudar, mas o vídeo, eu falei 7 minutos em cima disso, mas isso era só um preâmbulo para falar de um filme que eu assisti recentemente, quando eu gravei esse vídeo, né? Eu vou colocar isso mais para frente para mandar, porque aí muitas pessoas vão já ter assistido esse vídeo e eu vou estar falando, vai estar cheio de spoiler, eu vou estar falando do que acontece no filme, e então é mais legal que deixe para frente esse vídeo aí para que as pessoas tenham assistido, que está aí na Netflix, que é um canal de internet aí que a imensa maioria das pessoas tem acesso, ainda mais agora em época da pandemia, que as pessoas estão em casa. Então provavelmente quando eu postar esse vídeo, todo mundo aí, a imensa maioria já vai ter visto. O vídeo chama Plataforma, acho que em português, em inglês é Platform, que é a tradução, mas ele é uma produção espanhola que se chama Hoyo, El Hoyo, que significa poço ou buraco. Então eu acho que plataforma não foi bom, não é um buraco mesmo. O que eles querem dizer é o buraco, é o poço. E que para mim tem uma referência já de cara com o fundo do poço. Nós estamos no fundo do poço, nós estamos no buraco, né? A sociedade está nisso e caminha para isso. E coisas como os ambientalistas falando, a Greta, né? Que inclusive vindo para cá, eu até postei no Facebook isso uns dias atrás, vi um carro grande, bonito, daqueles carros, sabe, picape grande, picape de quem não precisa de picape, né? Porque picape em teoria seria para quem carrega carga, ou seja, uma picape sport branca de vidro fumê e tal, e atrás um bumper stick, né? Que são aquelas legendas que você coloca lá no para-choque, né? E você tem Fuck You Greta. Greta que da Greta, né, Thunberg aí, que é ambientalista, aquela menina autista. O cara coloca um bumper sticker falando mal dessa pessoa que está querendo defender a vida na Terra. É inacreditável, é inaceitável. Até entendo que a pessoa não gosta, que acha que isso é modismo, ou que está sendo inflado, que tem alguma teoria de conspiração, mas para chegar ao ponto de colocar um bumper sticker no carro e sair pelas ruas mostrando, meu Deus do céu.
Ou seja, é esse tipo de gente que nós estamos vivendo, né? Como é que você vai lidar com isso? Como que você vai lidar? Vamos pensar que a gente adotasse uma medida assim séria, matasse todo mundo, colocasse todo mundo numa câmara de gás e matasse. Outros viriam, outros virão. Isso é uma geração espontânea da mediocridade, da ganância, da vaidade, os pecados, né, humanos, né? Que pecado na verdade significa defeito, não significa assim uma coisa que eu fiz e é muito mal interpretado esse negócio de pecado, né? Os 7 pecados capitais são 7 defeitos capitais. Ou seja, uma listinha para falar assim, ó, esses são defeitos que você pode incorrer sem querer, agindo de uma maneira egóica, vaidosa, tal. Sabe, a raiva, a gula, a ganância, o ciúme, né? Todos eles são defeitos, coisas que no final das contas, numa sociedade, isso vivendo pessoas com mais desses defeitos, não vai funcionar. A coisa não, simplesmente não dá para dar certo, entendeu? Então é isso, né? Pecado no sentido de defeito. E como você vai lidar com isso, né? Então tem que vir alguma coisa impactante, como um coronavírus, uma pandemia, outras, né? Que é muito melhor que um cataclisma, né? A pandemia é lenta, um cataclisma vem, um tsunami vem rapidamente, faz tudo. Não, a pandemia demora semanas ou até meses, as pessoas vão ter que pensar, elas são colocadas dentro de casa e talvez tenham que repensar. E eu ainda não acredito que seja uma mudança permanente, não vai ser um grau que a sociedade vai subir e ficar como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, nasceram todas essas democracias sociais, né, que tem aí na Alemanha, na França. Eu morei na Finlândia, tinha lá, você vê que tinha uma série de benefícios sociais para manter uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, onde o cidadão comum tenha um nível mínimo de acesso à educação boa, à saúde, a um nível mínimo, sabe? Água, comida, eletricidade, internet e tal. Mas isso ao longo do tempo vai gerando uma insatisfação nas pessoas e isso fica, né? Então, no final das contas, voltando ao filme, né, que é o El Hoyo, ou The Platform, a plataforma, que é uma produção de 2019, ele foi feito antes desse negócio do coronavírus, mas eles vêm juntos, vêm sincronizados no tempo correto, que eu acho necessário, entendeu? Se tivesse sem essa pandemia, teria menos impacto. E ele não fala em pandemia, mas ele fala nessa estrutura da sociedade, como está, como é esse problema sistêmico e que não tem uma saída assim por um regime, como falar, vamos transformar isso em comunismo ou socialismo, qualquer outro ismo não existe, porque o problema tá pulverizado na essência humana. Como é que você vai garantir, certo, que isso não vai acontecer de novo? E quem vai garantir, né? É como se fossem assim, os macacos fazendo uma reunião para qual macaco vai tomar conta da bananeira. Todos são macacos, todos vão querer comer a bananeira em excesso. E esse filme trata disso, né? Que é o ponto principal é comer, né? É o que eles estão dentro de uma estrutura, chama de uma distopia, né? Que é um futuro que não é agradável, né? Como Blade Runner, tal, uma distopia, não uma utopia, uma distopia. Nessa distopia existe um local, um sistema, que é uma estrutura de concreto enorme, que tem andares e no meio é vazado, né? Que tem um vão, né? Que não tem nada assim, defendendo. E é um vão, um poço aparentemente sem fundo, assim, por isso que chama El Hoyo. E tem esses andares, né? E os andares eles não são incomunicáveis, né? Vocês devem ter visto. Então, se vocês não viram o filme, eu sugiro que veja, né? Quem não viu, veja antes de... Porque fica muito mais interessante a discussão daqui para frente, assim, a respeito do que eu fui, assim, angariando de informação. Fiz uma listinha aqui, eu não entendi tudo, mas eu fiz algumas anotações que eu achei interessante. E nesse ambiente, então, tem algumas pessoas que vão lá voluntariamente, podem em troca de alguma coisa, né? No caso, o protagonista chama Goreng e ele vai em troca de um diploma, uma graduação,
né? Uma coisa assim, para mim já é uma grande ironia, né? Assim, você precisa ter um curso superior, não interessa que curso, não interessa que seja, você tem uma graduação, você tem um canudo, né? Então ele vai atrás de um canudo, né? E em troca, para ele conseguir esse daí, ele troca por ficar 6 meses dentro do Royal, né? Que é isso daí, que é essa estrutura. E quem entrevista ele é coloca como mulher, mas dá bem a impressão de ser alguma coisa assim, transgênera, ou parece aquele Ken humano, sabe? É uma pessoa, é um brasileiro, muito simpático inclusive, o sujeito, mas ele fez tantas cirurgias plásticas que ele ficou que nem um boneco. E um boneco, como é que se fala isso? Esqueci a palavra, quando fica entre homem e mulher, andrógeno, fica andrógeno. Então você não sabe direito se é um homem ou se é uma mulher, assim, e essa pessoa tem essa cara com bastante plástica, que dá a impressão de ser verdadeira mesmo, a voz mesmo também, uma voz parece fina para um homem e grossa para uma mulher, metálica, e essa pessoa trabalha lá, ela é colocada como mulher. O nome dessa personagem tá em algum lugar aqui, Imogiri. E o que tá indo voluntariamente pelo canudo, pelo diploma, é o Goreng. Goreng, num idioma, não sei se é da Malásia, da Indonésia, significa frito, de peixe frito, de frito, uma coisa frita, né? Talvez tenha uma relação aí, né? Uma ironia aí, né? Porque ele está frito, ele está indo, ele não sabe o que vai acontecer lá, ele sabe que a coisa não é boa, ele sabe que é sofrido, mas ele não sabe o quão sofrido que é. Então ele vai para esse negócio, tem um sistema. E no sistema o filme começa com uma cozinha maravilhosa, que tem um maître extremamente exigente, minucioso e que toma conta de todos os detalhes. Eles estão preparando uma ceia maravilhosa, linda, suntuosa, perfeita. E para mim, minha opinião, não vi isso escrito, eu acho, né? Então, ou seja, é só um achismo. Para mim isso representa a natureza, sabe? A natureza que os ambientalistas falam. A natureza, nós estamos aqui nesse planeta e a natureza provê tudo pra gente. Tudo que a gente precisa da maneira mais correta. A gente tem a quantidade correta de oxigênio no ar, a quantidade correta de chuva. O planeta está na posição exatamente correta de distância com o Sol para que tenha esse composto abundante que é a água fique entre o sólido e o líquido, e também o gasoso, que tem o ciclo das nuvens e das chuvas e a volta da água pelos lençóis freáticos, trazendo minério, de modo que a gente possa também ter minério junto com a água mineral. Tem os animais, tem as frutas, tem as plantas, enfim, é um banquete perfeito, que é feito de uma maneira minuciosa, com os mínimos detalhes. Isso para mim, o começo do filme significa isso. E esse banquete é feito para todos nós. E quem são os todos nós? Então, nessa metáfora deles, tem essa estrutura com o buraco no meio, com o roio, né, com o poço, né, que é um retângulo assim. E em cada andar, você pode ver pelo buraco os andares de baixo e até perder de vista. E nesses buracos, em cada andar tem duas pessoas convivendo, que não se conheciam antes, elas são colocadas lá. E não se sabe, ninguém fala se é o acaso, se foi intencional, como isso foi escolhido, certo? Então é como nós nos encontramos no mundo, né? Nós não sabemos, podemos pensar religiosamente ou não, da onde que veio, porque nós estamos com as pessoas, nossas famílias, com quem nós nos relacionamos e tudo, parece que tudo isso é uma obra do acaso, ou a gente pode acreditar em algum tipo de sincronicidade ou religiosidade, espiritualidade e tal. Então essas duas pessoas, que podem ser homem e mulher, pode ser dois homens, enfim, eles estão nesse negócio, nesse andar, e eles não conseguem sair de lá, eles estão trancados e não tem como eles acessarem os outros, porque tem só esse buraco, é um vão, assim, numa distância de uns 5 metros aí, acho que é por aí, nessa faixa de uns 5 metros entre um andar e outro, que não dá para você escalar ou subir ou pular, enfim. E você, quando você é admitido lá, você
pode escolher um objeto para você trazer, que para mim representa o talento, né? Ou a inclinação, né? A personalidade que nós temos, né? Que é uma coisa que nós trazemos, apesar de nós virmos para esse mundo sem nada, nós trazemos nossa personalidade, talvez um talento, talvez uma capacidade ou uma fraqueza, enfim, isso daí para mim é representado por esse um objeto que o indivíduo pode trazer. E aí o que acontece? Nesse poço desce esse banquete desce do nível 0, então são subsolos, ele desce numa mesa que quando ela chega no andar, ela completa exatamente esse retângulo, como se fosse uma grande mesa de uma ceia, né? E ela para por um tempo naquele andar lá, uma coisa assim de uns, dá a impressão, não se fala no filme, mas dá a impressão de uns 5 minutos que ela para. E naquele momento as pessoas podem se servir como o que quiser. Depois a mesa vai embora e desce. E continua descendo para o próximo andar e para mais 5 minutos lá. E os de cima podem continuar vendo e podem até jogar, sabe, sei lá, urinar, cuspir, o que quiser. Enfim, tudo permitido no poço, que para mim também é uma alegoria com que a gente, como nós vivemos, apesar de existirem leis, que é tudo permitido, a gente pode fazer o que quiser. Tem as consequências, como a gente tem consequência de dar um soco na parede, a consequência de machucar a pele da mão, mas a gente pode, né? Não tem nada que impeça. E olha, tem muita coisa para falar, é muito interessante esse porque ele para mim ele vê exatamente no momento correto, como eu já falei aí da coronavírus. Mas enfim, o filme começa com esse personagem principal que é o Goreng, que significa frito em indonésio, na linguagem da Indonésia. Ele parece uma pessoa assim renascentista, um idealista. Ele até tem um tipo de barba e cabelo, parece um pouco. E o que ele traz, o objeto, é o livro Don Quixote, que é para mim o grande livro de uma pessoa idealista, né? Ou até lunática, de tão idealista que a história do Don Quixote é dessa pessoa de meia idade, né? Que ele era um grande admirador da literatura e da ideia dos cavaleiros andantes de séculos atrás do tempo dele, e um dia ele alucina que ele é um cavaleiro, que ele vai atrás de uma donzela e tal, e ele sai alucinado, e o sujeito que estava junto com ele lá, que era como se fosse um jardineiro da propriedade, que ele era uma pessoa bem de vida e tudo, vai com ele, né, e vira o escudeiro. Então ele acha, olha, o Sancho Panza fala, você é meu escudeiro. Então eles vão degladiando contra coisas que não existem. As pessoas todas veem ele como um lunático, né, que está indo. Então o Sancho Panza vai remendando e tentando resolver, mas ele é um idealista, né, ele está vivendo aquela ilusão, né, aquele negócio de degladiar contra moinhos, sabe, lanceteando eles como se eles fossem gigantes, tá? Então a história é mais ou menos essa, né? Eu acho que é essa referência dele trazer esse livro. E ele vai parar numa cela com um outro personagem que chama Trimagasi, que em algum idioma significa obrigado, thank you, Trimagasi. Um desses idiomas também aí dessa região. Ele para mim, ele é o típico coxinha que a gente fala atualmente, né? Ele é a pessoa com mais idade, cabelo branco, tal, que já aprendeu com a vida, que a vida é dura, que a vida é competitiva e que a natureza humana é pernóstica, é ruim. Então você tem que lidar com isso, está aqui numa guerra, né? E o objeto que ele traz é uma faca que se autoafia. Quanto mais ele usa, mais ela fica afiada. Olha que bonito, né? Essa ideia, justamente a atitude dessas pessoas. Apesar disso, ele é um velho e uma pessoa frágil. Além de velho, ele é pequenininho. Ele é um excelente ator, inclusive, perfeita atuação desse senhor aí. E ele tem uma visão, ele já está lá há muito mais tempo também no buraco. Quando chega o Goreng, né, que acorda, porque eles drogam a pessoa, é como se fosse um nascimento, né? Drogam a pessoa acorda já na cama. E quando ele acorda na cama, os dois acordam também. Uma vez por mês, todos são colocados para dormir no poço inteiro, em todos os andares. E aí eles trocam as pessoas de andar, né? Então, conforme morrem as pessoas e tal coisa, eles
eles vão colocando outras pessoas juntas. Então, os companheiros de cela ficam juntos até que um deles morra, desapareça, mas vão ficar. Então, alguma coisa aconteceu com o companheiro anterior desse Trimagazi, que é esse senhor, então aparece Goreng, né? Então ele já está lá 6 meses, ele já sabe o que acontece, já explica mais ou menos. Uma vez por mês a gente muda de... A gente é colocado para dormir de novo, então a gente vai para outros lugares, tal e coisa. E ele fala, não, o que a gente faz aqui o dia inteiro, né? A gente come, o que a gente faz é comer. Quer dizer, uma vez por dia desce essa plataforma, por isso que chama plataforma, né, em português e inglês, mas eu acho que muito mais importante que a plataforma é o buraco mesmo. E a gente come quando vier, e tem esse tempo para comer, que não é falado, e tem que comer. E o que é interessante é o seguinte, se você acumular comida, se você tirar da plataforma e comer, aí eles punem, o andar da pessoa começa a ficar extremamente quente, ou extremamente frio, que para mim mais uma referência à questão climática, né? Porque é a natureza trazendo, mas ela pode trazer o aquecimento global, que pode ser também uma era do gelo, né? Pode ficar tudo gelado a ponto de acabar com a vida, ou quente demais que a gente morra, porque a nossa estrutura humana é extremamente frágil, né? 40 e poucos graus acima, as nossas proteínas já se desfazem, e é por isso que uma febre aí de 40 e poucos graus já pode ser mortal, né? Então imagina que se a temperatura do planeta sobe para, sei lá, 50 graus e fica, não sai mais, morre todo mundo. É muito fácil aniquilar essa raça. E então, para mim, essa referência, você pode pegar, mas você tem que comer nesse momento. Então, o que acontece? Eles vão trocando as ideias lá, e tem uma frase, o único personagem que tem uma frase que se repete é esse Trimagazi, que fala por suposto, ou obviamente, significa isso, óbvio, não sei o que, óbvio, óbvio, para mim é uma referência desse tipo que a gente chama aqui no Brasil do coxinha, que ele é seguro daquilo que ele fala, ele tem certeza, né? Ele não tem dúvidas, ele tem a resolução da estupidez, né? Que o Nelson Rodrigues fala que como é que é? Fui tudo mal hoje de palavras aí, mas toda unanimidade é burra, né? Ele é seguro disso que ele está falando, ele tem certeza, né, das coisas, e, enfim, esse Trimagazi, ele tem isso, então ele sempre fala, por suposto, tá, né? E aí ele não quer que o outro começa a ver que tem esse cacoete de repetir a mesma coisa, ele fala, não quero que você fale a minha palavra, eu vou te contando as coisas que acontecem. Então dá as dicas do que acontece, tal coisa. E eles começam esse momento deles no andar 48. 48 é um número interessante, que é um número que tem 12 e tem 4, né? 4 vezes 12. O 4 é um número muito importante em várias vertentes da espiritualidade, como o budismo, por exemplo, as 4 nobres verdades, e 12 é um número muito importante na tradição também de várias religiões, inclusive a cristã, né, que tem os 12 apóstolos e tal, as 12 horas, né, de um dia, né, considerando metade os 12 meses do ano, enfim, tem muitas referências aí que dá para ir longe com isso, né? E o andar 48 e o Trimagazi fala para ele, não é ruim aqui não é um andar ruim, tem pior, né? E quando chega o banquete está comido, porque ele foi comido pelos 47 andares acima. Então no primeiro andar, depois no segundo, terceiro, tal, e as pessoas vão comendo com desprezo pelo de baixo, sem se racionar, sem tratar bem a comida, tá? Ele vai comendo, alguns pisoteiam, alguns vão cuspir, pode fazer tudo, entendeu? E o de baixo vai ter que arcar com as consequências, mas no mês seguinte, o que está em cima pode estar embaixo e vice-versa, né? Mas é a natureza de cada indivíduo, essa natureza ruim, de gentinha, que é o que impera. E esse Trimagazi, ele fala isso, apesar de ele ser uma pessoa com experiência, com a sabedoria da idade, ele acredita que essa é a natureza humana e não vai mudar. Então ele age, ele cospe
na comida, mas o outro vai fazer. Pô, mas você faz isso com o outro? Ele vai fazer também com o de baixo e tal. Mas o de cima pode ter feito isso com a gente. Mas é claro que ele fez, né? Por suposto, ele fez. Então ele tem, assim, essa a consciência do mundo como ele é, né? Mas no fundo ele é uma pessoa também com sentimentos, tal coisa, como são as coxinhas, né? Como a gente conhece, o tal do tiozão de churrascaria, de churrasco, né? Que falam umas coisas mais absurdas, mas você sabe que ele é uma pessoa que tem bondade no coração. Mas é que ele viveu nesse mundo e acha que é isso, é assim que funciona, sabe? É cada um o peixe grande comendo o peixe pequeno. Bom, enfim, eles tratam sobre essa questão aí nesse momento. E durante o mês que eles ficam, né? Eles vão ficando amigos e tal coisa. Aí passa o mês, né? E eles são postos para dormir. Aí quando eles acordam, o Goreng acorda, ele está amarrado, completamente amarrado. E quem tinha amarrado ele era o Trimagazi, que acordou antes. Então acordou antes do que ele e já amarrou bem e falou para ele, ó, nós estamos no andar 171, esse é o andar ruim, isso não é bom. E aqui não chega comida nenhuma, porque depois de passar por 170 outros andares, não sobra nem o lixo, né? E a única maneira de a gente sobreviver aqui é um comendo o outro. Você é um cara muito mais forte do que eu, você é jovem, então eu te amarrei e eu tenho minha faca, e você tem seu livro, e você está amarrado e eu não estou. Então eu gosto de você, mas infelizmente vai ser assim que a gente vai fazer. Eu vou tentar segurar, vou tentar bastante tempo, o máximo de tempo que eu puder, vou tomar a precaução para que eu pegue só um pedacinho de carne e não deixe você morrer nem se infectar, ou seja, mas sou eu, sabe? Que você vê isso perfeitamente nessa natureza, nas pessoas nesse momento de coronavírus, as pessoas correndo e comprando a coisa mais absurda, não é? Eu vi de vários países isso, não é só no Brasil, não. As pessoas comprando papel higiênico em grande quantidade. Eu não vi falar alguém comprando arroz ou feijão em grande quantidade. Eu vi pessoas falando em papel higiênico. É sensacional, é incrível, é uma referência direta a isso, a inutilidade. No momento em que você vai estar sem ter o que comer, essa é a tua preocupação, ter papel higiênico, meu Deus, assim, parece sonho, parece assim, um absurdo, parece uma história mal contada, mas isso aconteceu em vários países. De pessoas comprarem assim centenas até milhares de papel higiênico assim, para guardar. Enfim, eles aparecem nesse andar 171. E eu tentei achar alguma referência. 171 é um número que eles chamam de número defectivo na matemática, que ao contrário dos números perfeitos, e tem uma explicação lá para isso. Eu sinceramente não me pareceu assim muito significativo, deve ter outra coisa, né? Assim, enfim, mas não vi também ninguém falando aí na internet, não fui muito atrás também para não ficar mudando a minha leitura natural assim desse filme, né? Mas eles estão num andar péssimo e chegam as plataformas vazias, né? Tem só os talheres e as comidas e não sei o quê. Aliás, desculpa, tem só os talheres e os pratos desprovidos completamente, estão até limpos, então as pessoas lamberam tudo, né, dos últimos andares, até chegar aquele negócio que tá praticamente sem nada, não tem nada orgânico em cima daquela mesa. E aí ele espera, acho que 7 ou 8 dias, e depois ele vai lá para cortar, né, com toda a educação. O cara chega e faz um discurso antes, o Goreng dizendo que ele vai considerar o Trimagazi responsável pela morte dele. E o Trimagazi deixa ele falar, faz todo de uma maneira compenetrada e tal, não tem problema, mas vai ser assim que vai acontecer. E nisso tem um personagem que chama Miharu, que é uma moça bem suja e ensanguentada e tal, que ela desce pela plataforma uma vez por mês, porque você também pode subir na plataforma e descer, né? Então, como eu falei, não tem regra, tudo pode ser feito na plataforma. E ela desce à procura do filho dela. É isso que fala, ela não fala nada, ela é quieta, mas depois a gente fica sabendo, o Trimagazi fala isso, que uma vez por mês tem um momento lá naquele primeiro, no primeiro andar que eles ficaram, não no andar número 1, mas no 48, que foi a primeira vez que eles ficaram juntos,
que ela desce, né? Ele fala, ó, ela está procurando filho, uma vez por mês ela desce aqui procurando. Enfim, fica só uma referência, assim. E nesse momento, bom, quando acontece isso, ela desce no andar de baixo e quando, quando o Goreng vê ela descendo da de baixo, os outros atacam ela para estuprar e tal, e coisa e tal. E ele fica desesperado, gritando, não sei o que, mas aí ele vê que ela mata os dois. Ela volta com dificuldade, mas ela mata os dois. Ela tinha uma faca, um caco de vidro, sei lá o que. E volta e senta na plataforma e vai para debaixo. E segue, né, descendo, porque a plataforma desce devagarinho. Então, quando ela chega nesse final que ninguém sabe onde é, depois, ao longo do dia, ela volta que nem um foguete, assim, subindo por todos os andares, assim, o que tiver, se alguém tiver com a cara na frente, bate naquilo, arrebenta, mata, enfim, é um atropelamento. E, enfim, eles estão nesse 171, né? Mas aí como essa Miharu chega lá nesse andar, nesse momento que ele está começando a cortar o sujeito, ela ataca o Trimagasi, que é aquele senhor, coxinha, né? E mata, e corta o pescoço dele, entrega a faca na mão do Goreng, que estava amarrado, né? Desamarra, desata ele, corta tal, e ele vai lá e mata o sujeito. Então, fazendo essa referência, que ele era uma pessoa idealista, não sei o que e tal, mas na hora o sujeito quis matar ele age como um animal também, vai lá e mata o cara, né? E essa moça aí, né? Esqueci o nome, são nomes bem complicados de lembrar, né? Miharu, ela sobe na plataforma e desce e vai embora à procura do filho, continua, ela nunca fala nada. E aí fica ele e o cadáver do sujeito lá pelo mês, né? E ele tem que comer a carne do sujeito para sobreviver. Então é isso, né? Assim, em momentos extremos, como a gente faz coisas que a gente pensaria que nunca faria e tal coisa. Tem muitos mais detalhes no filme, né? Dessa questão assim da personalidade, como vai mudando e tal, de acordo com as circunstâncias, com a situação. Acho que vale a pena, né? Muito assim, rever o filme. Eu vi 2 vezes o filme, eu gostaria de ver de novo, inclusive, que tem muita coisa interessante. Bom, passa-se um mês, ele é posto para dormir e ele acorda no andar 33, que é uma referência direta à idade de Cristo. E o personagem parece, né, tem uma coisa messiânica, né? A idade, ele parece ter essa faixa de idade, tem uma barba, tem o cabelo um pouquinho mais, ele parece realmente ter uma, assim, eles fizeram de propósito isso, né? E nesse andar 33 tem mais um personagem, que é um novo companheiro lá dele, que é essa Imogiri, que é a mesma pessoa que entrevistou ele, que era aquela funcionária que estava 25 anos trabalhando nesse sistema, né? E eles colocam, como eu já falei, como mulher, mas na verdade parece uma coisa transexual. E é uma pessoa que estava no sistema e que tem privilégios por isso. Ela pode escolher o andar, ela pode escolher o companheiro, ela pode escolher um andar que não é tão ruim como a 33, né? Melhor inclusive do que o primeiro que ele foi. E ela traz com ela um cachorrinho, que é o objeto que ela trouxe, é o cachorrinho. O cachorrinho chama Ramsés II, que é o nome de um faraó, o faraó mais importante que teve nas dinastias egípcias do Egito Antigo. Ele era chamado também de Ozymandias. E tem um episódio do Breaking Bad, na última temporada, que chama Ozymandias, que tem um poema de uma poetisa que chama Percy Shelley, com P-E-R-C-Y, Percy Shelley com S-H-E-L-L-E-Y, que chama Ozymandias, que conta a história de um viajante que fala, um viajante uma vez falou para mim que tem um lugar no deserto que tem 2 pés assim de uma estátua, só os pés, o resto caiu tudo há muitos séculos e tal, e tem o rosto dessa estátua, né, que com aquele ar soberbo, com aquele semi-sorriso de algum que foi uma pessoa muito importante, muito forte e que dominou as pessoas tanto pelo braço quanto pelo coração e tal.
E embaixo dessa estátua, nessas pés quebrados assim, né, tem uma coisa que está escrita lá, que ele fala que eu sou Ozymandias, né, e o rei dos reis, e veja tudo que eu fiz e fique desesperado, né, porque você nunca vai chegar nem perto daquilo, só que não tem mais nada naquele lugar lá onde a estátua ficava, só sobrou aquela estátua, né, que só tem naquele deserto as dunas, né, da areia, né, nivelada, que só vem e vão, ou seja, fazendo uma referência de como a vida passa, né, como os grandes feitos, como tudo se desfaz, acaba, né, não sobra mais nada. E isso é uma referência muito interessante, né, ao final da Tabacaria, aquele poema do Fernando Pessoa também fala isso, da rua que vai desaparecer, a placa e a rua e a linguagem onde ela foi escrita, e depois o planeta e o universo e tal. É muito bonito esse negócio da eterna, da mobilidade, né? Como que tudo passa, né? Esse final desse poema, eu vou ler aqui, tá? Eu anotei que está em inglês, mas a ideia é essa, né? Que ele fala: My name is Ozymandias. Isso é o que está escrito na placa embaixo dos pés, que só tem os pés e depois a cara dele caída, meio coberta na areia, né? My name is Ozymandias, King of Kings. Look at my works, yet mighty and despair, né? Nothing besides remain. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Né? Basicamente o que eu tinha falado antes, né? E a placa assim, né, mostrando a vaidade, tudo aquilo, olha, eu fiz tudo isso e não tem mais nada, né? Ficou só a referência, né? Essa vaidade. E esse cachorrinho tem esse nome, Ozymandias. E diferente do Ozymandias, ele é inofensivo, ele é um cachorro que não serve para nada, né? Nem para consolar a tal lá da moça lá, Yamogiri, porque essa pessoa está com problema, ela está com câncer terminal e, enfim, ela acabou. Depois ela fala isso um pouco mais adiante, que é por isso que ela foi para o poço, porque ela queria ver, ela estava mandando as pessoas para dentro do poço sem saber como era o terrível. Quando ela viu que estava com câncer terminal, que não tinha mais salvação para ela, resolveu se voluntariar para entrar no poço e tentar ajudar as pessoas. Então, para mim, a referência dessa Yamogiri é do que se chama do esquerdista de iPhone, que é aquela pessoa que é de esquerda, e eu tenho conhecido vários aí, mas que ela é delusional, como é que fala isso? Não tem uma visão da realidade dos fatos, como acontece, né? Que é o contrário do velhinho lá, daquele senhor da Trimagazzi, que ele tem experiência de vida, ele sabe que é uma competição e se ele puder vencer, ele vai vencer, ele não quer saber. Se tiver em situação boa, tudo bem, mas precisando, ele vai correr na frente. E essa não, a Yamogiri, ela como é uma paciente terminal, ela sabe que não tem jeito. Ela sabe que nós estamos condenados, como nós estamos condenados em teoria aí, pelo que os ambientalistas, cientistas falam. A gente agindo dessa maneira, com ou sem coronavírus, todo mundo vai morrer daqui a pouco tempo. Assim, a sociedade não pode continuar desse jeito. E pior do que morrer é entrar num colapso horroroso, que todo mundo vai comer um ao outro aqui, né? Então, ela tenta ensinar os outros, né? Então, quando chega a plataforma, ela separa as rações para as pessoas de baixo e ela pega a parte dela um dia, o outro dia para o cachorrinho dela. Então, ela está contribuindo dessa maneira, como esse pessoal que eles reciclam, eles não usam canudo, eles vão falar sobre as coisas mais assim idealistas e pequenas, e sendo que o resto, isso não está funcionando, e é o que acontece nessa referência. Ela desce a plataforma, ela fala para os senhores, por favor, prestem atenção, eu já separei a comida que vocês têm que comer, comam só isso e separe para os outros que vão aqui no andar de baixo, porque se todos comerem só a ração que precisa,
vai chegar a comida até todos os níveis, não vai chegar num ponto que não tem mais comida. E esse ponto era mais ou menos no andar 50, que para mim representa a classe média, né? Então vamos pensar assim, do 30 ao 50, ou do 10 ao 50, é a classe média. Depois disso não tem, não chega. Cada um tem que se virar como puder, mesmo que seja comer um ao outro, né? Alguma coisa acontece, dá-se um jeito, não se sabe como. E os caras, obviamente, ligam e falam, dane-se, vai se ferrar, eu tava o mês passado no andar sei lá o que lá, e agora eu não quero, eu vou comer o que eu quiser, dane-se os outros. Então tem toda essa referência, né, nesse andar. Bom, passa-se um mês, tem uma questão lá que vem essa Miharu, aquela moça que desce uma vez por mês, procurando filho, e ela está toda arrebentada, eles cuidam dela. A primeira coisa que ela faz quando melhor é matar o cachorro. Mata o cachorrinho lá, o Ramsés da Seca, né? O Ozymandias, né? Que eles não falam isso, eles não falam Ozymandias, falam só do Ramsés II. E aí ela desce, ela come, mata e come, né? E aí desce e, enfim, mesmo sem precisar fazer isso, porque ela estava no andar 33, que tinha muita comida, né? E aí que ela conta que ela tem câncer, não sei o que tá, enfim, eles acabam, e ela como era, ela trabalhava lá, ele pergunta quantos andares tem, né? Ela fala, tem 200 andares. São 200 andares. Caramba, assim, dos 50 para baixo não chega comida, né? Como que esse pessoal vive, né? Uma referência, como que a classe baixa vive, né? Como que essas pessoas elas se viram, elas têm que dar um jeito. Cartéis de drogas, viver em situações subhumanas, é assim, né? E, bom, nesse passa um mês, eles vão para um andar, para um próximo andar. Quando ele abre os olhos, ela está morta, enforcada, ela mesma se enforcou, e eles estão no andar 202, ou seja, mais uma referência de que nem ela que trabalhava no sistema há 25 anos, como ela fala lá, como seja uma vida, quase que um tempo se aposentar, ela sabia que tinha mais do que 200 andares. Ela mesma não conhece, ela não sabe onde vai chegar. Mesmo os ambientalistas, eles não sabem como é que vai ser esse cataclisma, se é que vai ser. A gente também está aqui apalpando no escuro. Ou seja, ele acordou 2 andares abaixo daquilo que ela achava que era o fim desse poço, do arroio, né? Era o fundo. Está no 202, imagina. Sendo que no 171 que ele estava lá em cima, o cara quis devorar ele, né? Ele estava todos os andares abaixo, né? 70, 80, 90, 2, dá 30 e 31 andares abaixo, né? 30, eu pensei que tivesse uma referência para 33, mas não tem. Mas enfim, aí é isso, ela se mata para que ele pudesse se alimentar, porque ela ia morrer mesmo de câncer. E aí ele come a carne e o sangue, ou seja, aquela referência cristã, né, de Jesus falando, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não entrar no reino dos céus, tal, que eles até citam na hora, aparecem assim, eles como imagens, como fantasmas conversando com ele, tanto o velhinho lá, o Trimagás, quanto ela também, ficam conversando como se fossem aparições, né? E eles citam esse negócio para deixar mais óbvia, né, a referência de que ele é como se fosse o Messias, né? Então ela fala, ele é o Messias da sujeira, da crap, né, da vassoura, do lixo, mas é o Messias, né? Bom, enfim, passa-se esse um mês ele se alimentando daquela podridão toda lá, que vai juntando inclusive vermes e tal coisa. Ele bota ele para dormir, quando ele acorda, ele está no andar 6, ou seja, lá no alto, né? E o companheiro de quarto dele é um negro que se chama Bharat, que é o nome de um rei indiano que foi o unificador da Índia, que tem o Mahabharata, né? Que é um livro muito importante que conta essa história toda dessas guerras unificadoras e tal da Índia, o que conquistou todos os reinados lá e fez a grande Índia e tal.
Ele é um negro, olha que sensacional essas metáforas. Ele traz a corda, né? O objeto que ele trouxe para dentro do poço é uma corda, ou seja, uma maneira de ele escalar, de ele ir para cima. Ele fala: essa é a oportunidade, agora eu vou sair daqui, eu vou galgar a sociedade, vou subir os andares, mas para que ele consiga ir do 6 para o 5, ele ainda precisa da ajuda da pessoa. Então ele tenta convencer os dois de cima a ajudarem ele. É um casal que ficam conversando de uma maneira assim, frívola, pedante, elitista, com sarcasmo, acho que é a palavra. Ele fala: Deus falou comigo. Ele fala: que Deus que falou com você, né? O Deus único e verdadeiro. Aí ele fala: né, vira para a mulher, ele está lá com uma mulher, como se fosse a mulher dele. Honey, né? Ele falou que ele conversou com Deus e Deus pediu para que a gente ajudasse ele, não sei o que, tá, enfim. E ele acreditando, aí ele fala: tá bom, joga a corda que a gente ajuda. Então quando ele joga a corda, ele tenta subir, todo feliz e contente, achando que vai sair de lá. Eles defecam na cara dele, empurram ele de lá, ele quase cai no buraco, ele fica totalmente frustrado. E que para mim essa referência, que não importa o que aconteça, ele vai continuar sendo negro, ele vai continuar sendo, ainda vai continuar tendo preconceito, ainda vai continuar tendo separação, não interessa, por mais que ele suba, não vai acontecer, né? Não vai chegar. Então, para mim, me parece que é esse a questão. Mas o que ele faz, no final das contas, lá o Goreng, é convencer, né, o Baharat a subir na plataforma e descer junto com ela, né, tentando fazer com que, porque eles acreditam que é o seguinte: esse sistema só se perpetua enquanto as pessoas agirem dessa maneira egoísta e competitiva, tal. Então, se a quantidade de comida, isso que a moça lá tinha, que trabalhava lá em Mogiri, tinha falado, se todo mundo comesse a ração correta, a comida é suficiente para todos os andares, todos se alimentariam. Mas o que acontece é que não tem essa generosidade, essa solidariedade espontânea, que é o que ela fala. Bom, enfim, então ele fala: vamos descer, a gente vai convencer todo mundo, por bem ou por mal, a ser solidário. E eles se preparam, né, com paus e pedras, com armas, tudo para fazer isso. E descem, né? E descem e vão forçando. E eles decidem, assim, nos primeiros 50 andares a gente não vai dar comida para ninguém. Dos 51 em diante a gente vai começar a distribuir porçõezinhas. Tal. Então eles vão passando. E tem um momento que eles vão num andar, lá embaixo, 100 e tantos, tal, que tem um sujeito com síndrome de Down e um outro senhor assim que está mal para morrer. Enquanto eles estão alimentando os dois, o com síndrome de Down fala assim: ele vai morrer, não vai, esse meu companheiro? Não, ele vai assim: não, ele vai morrer, sim, ele vai morrer. Quando ele morrer, eu vou abrir o estômago dele e vou comer a comida que você colocou dentro dele. Ou seja, mostrando que mesmo na situação mais periclitante está o germe, né, a semente do egoísmo e da competição está lá, que é o que eu falei no começo do vídeo. Não adianta, não tem sistema que vá dar conta disso. Quantas experiências, quantos exemplos a gente tem de pessoas que saíram lá da classe baixa, subiram, galgaram na vida e depois viraram as pessoas mais cruéis, né, e terríveis, né? Que é isso que acontece na imensa maioria das vezes. Enfim, eles no final acabam descendo e chegam no andar lá que eles são atacados por duas pessoas super fortes e tal, quase que morrem, e eles sobem de novo na plataforma e continuam descendo, e eles passam. Aí o Goreng tinha jogado uns objetos e tudo, ou não, ele tinha contado o tempo que demorava para a plataforma descer e voltar. Ele falou: estava na 202. O tempo que demorava para descer e fazendo uma conta tem 250 níveis, na minha concepção. Aí eles vão descendo, e desce e passam os 250. E eles estão quebrados, sangrando, ferrados e descendo ainda, né? E muitas das plataformas estão vazias, né? Quando está vazia, a plataforma segue direto e não para. Só para quando tem gente, mesmo que a pessoa esteja mal para morrer, mas a plataforma para. E chega na 333. Que é a metade do número apocalíptico do anticristo, né? Eu não sei qual é a referência de ser a metade, mas é a metade, né?
333. E aí para a plataforma. E eles pegam e falam, mas não tem ninguém aqui. Mas aí embaixo da cama sai uma criança. E essa criança era filha da moça que estava lá, a Miharu, que é que descia. Inclusive ela morre nesse momento que eles encontram com essas duas pessoas com espada samurai, não sei o que sai uma briga. Eles estavam matando ela para comer, né? Para comer a carne dela, né? Para sobreviver, porque eles estavam lá embaixo, eles estavam no 200 e tanto, né? Esses caras. E, enfim, aí eles tinham, é que tem tantas coisas para falar nesse filme, eu tô falando 1 hora quase, mas tem muito mais. Eles tinham achado, tinha um sujeito numa cadeira de roda, que é um senhor assim, que representava o homem sábio. Ele fala que o que eles têm que fazer, na verdade, é mandar um sinal lá para cima, que volte uma comida para eles, porque quando a plataforma voltar uma sobremesa, uma coisa assim intocada, uma coisa que está assim. Esse vai ser o sinal para dizer que está florescendo a espontaneidade, como é que eu falei agora? A generosidade espontânea, ou seja, cooperação espontânea, solidariedade espontânea entre as pessoas, né? Só que eles chegam lá embaixo e a menina está faminta, né? Aí, depois daquele negócio, vai, não vai, eles acabam dando a tal sobremesa para ela. Aí eles percebem que, na verdade, a mensagem era ela voltar e não a sobremesa. E nisso é de fato o último andar, mas a plataforma vai para um outro ponto final, onde passam assim, com um lugar assim escuro, e aí desce lá o Goreng, o outro lá, o Baharat, morreu nesse processo, sangrando e tal. Enfim, e aí volta a plataforma com a menina lá para cima, como se fosse uma ascensão dela para o céu, né? Então, na verdade, o Messias, né, que volta ao céu, né? Ele fica, né? Talvez até uma referência a essa dicotomia de Cristo como sendo filho do homem, que sendo homem e sendo Deus e filho, aquela questão da Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, como se fosse a natureza carnal, né? A natureza de carne e osso dele fica no fundo, e o que ascende para o céu é a menina, né? Que representa talvez o Espírito Santo, que tem uma luz azul, assim, inclusive que deixa uma coisa mais angelical e tal. Então, assim, para mim, né, esse filme veio completamente a calhar com o momento, como se tivesse a possibilidade de ter sido arquitetado. Alguém que falou assim, a gente vai lançar esse negócio no momento em que vai ter uma pandemia mundial. Claro que eu não acredito nisso, eu não acho que isso aconteceu, acho que isso daí foi realmente assim, né, uma coincidência, aconteceu junto, uma sincronicidade talvez, que é o momento ideal, né, para que a gente repense os valores, a gente repense o que tem motivado essa sociedade, né? E não é suficiente ajudar, não é suficiente alguém tentar mudar de um jeito ou competir até as últimas consequências. O que tem que acontecer é algo em todos os andares, a mudança da essência humana. Então eu não sei se isso vai acontecer, mas eu gostaria muito que isso acontecesse, né? Eu acho que existem pessoas assim, talvez como eu, um número mais crescente de pessoas, espero eu que seja um número crescente, significativo, que já não tolera já não é tolerar, já nem seduz, né? Esse modelo. Entra num shopping, você entra sei lá, nos meios, nas possibilidades de lazer, de diversão, viagens, parece tudo tão oco, tão pequeno, tão tolo, né? Nada resolve, nada funciona, não desse jeito, né? E não é uma depressão no sentido de que eu não encontre coisas interessantes. Tá cheio de coisas interessantes acontecendo, só que não são valorizadas, né? O respeito, a consideração, a cooperação, a ajuda de uma maneira correta, né?
Mas isso, enfim, todos têm que mudar. Ou pelo menos uma quantidade significativa a ponto de envergonhar os outros a agir da maneira que tem agido. Como eu falei, o cara sair com um carro escrito lá, um bumper sticker, fuck you Greta, ou seja, dane-se ambientalismo, eu não tô nem aí, não existe isso. Esse é o ponto, entende? O ponto de chegar a ter uma transformação humana. Será que é possível? É isso. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.